Boa noite, professora. Vamos? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vamos dar início, então, né, à abertura. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Josélia Schwanka Salomé, eu sou coordenadora de pesquisa, iniciação científica e editoração da Universidade Tuiuti. Nesse dia 5 de novembro, iniciamos o 24º Seminário de Pesquisa e o 19º Seminário de Iniciação Científica, um evento realizado anualmente e já consolidado nessa universidade. Este evento tem por objetivo proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para apresentação e discussão de trabalhos científicos desenvolvidos por professores e alunos pesquisadores das diferentes áreas de conhecimento. Contamos também, este ano, com pesquisadores convidados, oriundos de outras instituições de ensino e que estarão conosco nas mesas temáticas. O debate acadêmico resultante dessa produção científica é fundamental para o fortalecimento da universidade na tríade ensino, pesquisa e extensão. E pensando especialmente em você, aluno da Tuiuti, esse seminário representa uma grande contribuição à sua formação acadêmica e profissional, abrindo possibilidades de continuidade nos estudos na pós-graduação. A iniciação científica significa mais do que o início da formação de pesquisadores. Ela representa a formação dos melhores profissionais em qualquer área de atuação. Por isso, esses seminários fazem parte do esforço empreendido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a PROP, coordenada pela professora doutora Bianca Simone Zegboy. E nesta edição, estamos totalmente de maneira remota, buscando trazer as contribuições da pesquisa para a comunidade acadêmica e científica da universidade. Dando continuidade à abertura do evento, eu gostaria de saudar o magnífico reitor, o professor Luiz Guilherme Rangel Santos, o professor João Henrique Fareniuk, reitor interino e pró-reitor acadêmico, a senhora Camille Barroso Rangel Santos Prado Pereira, pró-reitora administrativa, a senhora Lívia Belache Rangel, membro do Conselho Administrativo da Mantenedora, e a professora Bianca Simone Zegboy, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão. Registramos e agradecemos a presença do senhor Jackson Fressato, presidente do Instituto Laura Fressato, que fará a palestra de abertura após essa mesa. Saudamos ainda com agradecimento os coordenadores, professores, alunos, colaboradores e a comunidade aqui presente. Nesse momento, eu passo a palavra para o professor João Henrique Fareniuk, reitor interino e pró-reitor acadêmico. Por favor, professor. Boa noite a todos. Em nome da reitoria e da pró-reitoria acadêmica, sejam muito bem-vindos ao 24º Seminário de Pesquisa e ao 19º Seminário de Iniciação Científica. Queremos consolidar na UTP, na Universidade Tuiuti do Paraná, na Universidade Tuiuti, como ela é carinhosamente chamada, um ambiente cada vez mais favorável em pesquisa. O que acontece também por meio destes seminários de pesquisa e iniciação científica. E vale ressaltar que já estamos no 24º Seminário de Pesquisa e no 19º Seminário de Iniciação Científica. Entre as atividades do evento, destacam-se apresentações de pesquisas dos grupos, discussões das linhas de pesquisa desenvolvidas na pós-graduação e graduação, a partir dos resultados parciais ou finais dos projetos de pesquisa. Estas atividades têm como objetivo divulgar as pesquisas realizadas
e, ao mesmo tempo, promover debates e reflexões sobre o papel da universidade e a busca de soluções para manter a pesquisa como eixo central das suas ações, sempre respeitando a tríade universitária, ensino, pesquisa e extensão. Aproveitem o fruto destes seminários, seguindo o processo sistemático para a construção do conhecimento, para, com isso, gerarmos novas aprendizagens e conhecimentos. Meus agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa, Ensino e Extensão, aos coordenadores do Estricto, do Lato e da graduação e aos alunos da UTP. Eu sempre digo que juntos somos mais fortes. Parabéns à organização do 24º Seminário e do 19º Seminário de Pesquisa e do 19º Seminário de Iniciação Científica. Como sempre, abrilhantado e realizado com todo o louvor que a nossa universidade merece. Muito obrigado, José. Obrigado a todos. Obrigada, professor João. Vamos passar agora, eu convido a professora Bianca Simone Zegboy, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão. Boa noite a todos. Magnífico reitor interino, pró-reitores, professores e alunos, é com grande satisfação que realizo a abertura do 24º Seminário de Pesquisa e 19º Seminário de Iniciação Científica. Inspirada no princípio da promoção humana como sua missão institucional, a Universidade Tuiuti define seus objetivos na busca pela excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e principalmente no relacionamento humano. Um dos objetivos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, PROP, da Universidade Tuiuti, é criar condições para o aprimoramento da pesquisa e da iniciação científica, além de estimular a formação de pesquisadores, criar e fortalecer parcerias para o desenvolvimento. Tá mude. Tá mude. Não dá para ouvir. Tá com o microfone mutado. Tem que ativar o microfone. Professora Bianca está... Tá Oi, mutado. boa noite. Agora sim. Tá. Boa noite a todos. Magnífico reitor interino, pró-reitores, professores e alunos, é com grande satisfação que realizo a abertura do 24º Seminário de Pesquisa e 19º Seminário de Iniciação Científica. Inspirada no princípio da promoção humana, como missão institucional, a Universidade Tuiuti define seus objetivos na busca pela excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e principalmente no relacionamento humano. Um dos objetivos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão PROP, da Universidade Tuiuti, é criar condições para o aprimoramento da pesquisa e da iniciação científica, além de estimular a formação de pesquisadores, criar e fortalecer parcerias para o desenvolvimento científico e, em especial, incentivar a disseminação do conhecimento. A produção científica institucionalizada, além de ser um dos requisitos essenciais para que a universidade se constitua como tal, é o fundamento da universidade enquanto espaço da produção do conhecimento. Os cursos de graduação e os programas de pós-graduação exercem um papel fundamental neste processo, para reunir professores, pesquisadores
e alunos que são dirigidos para a produção científica. O Programa Institucional de Iniciação Científica, PIC, da UTP, é um programa focado na iniciação científica de talentos emergentes em todas as áreas do saber. Administrado pela PROP, este programa de IC concentra-se no aluno de graduação, estimulando a sua participação em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e orientação individual e contínua. Como reconhecimento de um trabalho sério, de qualidade, capaz de contribuir para o progresso científico, tecnológico, econômico e social do Brasil, fomos contemplados este ano com 10 bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, contemplando as áreas de tecnologias estratégicas, tecnologias habilitadoras, tecnologias de produção, tecnologias para o desenvolvimento sustentável e tecnologias para a qualidade de vida. Este programa institucional de iniciação científica tem por objetivo incentivar a participação dos alunos dos cursos de graduação nas atividades de iniciação científica, para que desenvolvam o pensamento e a prática científica sobre a orientação de professores pesquisadores qualificados. Qualificar os alunos para o ingresso nos programas de pós-graduação, seja ele lato sensu ou stricto sensu. Estimular o incremento da produção científica institucionalizada. Incentivar o desenvolvimento de pesquisas que contribuam para o desenvolvimento social, econômico, científico, tecnológico e cultural de nossa região. E, principalmente, despertar a vocação para a pesquisa. Agradeço aos cursos de graduação participantes: agronomia, biomedicina, ciência da computação, direito, engenharia mecânica, engenharia de produção, fisioterapia, fonoaudiologia, fotografia, história, jornalismo, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, tecnologia em pilotagem profissional de aeronaves e tecnologia em radiologia. Agradeço aos programas de pós-graduação PPG Educação, PPG Comunicação e Linguagens, PPG de Estudos da Comunicação e PPG Psicologia Forense, pela participação neste seminário. O Seminário de Pesquisa e Iniciação Científica ocorre este ano 100% virtual e conta com 40 mesas temáticas, 53 apresentações de pôsteres, além da participação de 118 professores envolvidos nas coordenações e participações nas mesas temáticas, na apresentação dos pôsteres, em orientações de iniciação científica. Agradecemos a participação dos professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Universidade Estadual do Paraná, Unespar, da Faculdade Santa Cruz e de fonoaudiólogas clínicas, nas composições das mesas temáticas. É com grande satisfação tê-los em nosso seminário de pesquisa. Contamos com a participação de 204 alunos nas mesas temáticas e nas apresentações de pôsteres. Destes, 16 são bolsistas da Tuiuti e 60 voluntários. Além disso, temos a honra da participação em nosso seminário alunos da Universidade do Algarve. Sejam muito bem-vindos, independente da distância, sintam-se acolhidos. Para abrilhantar a abertura do 24º Seminário de Pesquisa e 19º Seminário de Iniciação Científica, agradeço a disponibilidade do presidente do Instituto, Laura Fressato, senhor Jackson Fressato, idealizador da tecnologia de inteligência artificial Laura.
Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Será um momento de grande riqueza de conhecimento. Tá em mude. Foi para o mude. Fechou novamente o microfone. Deixo aqui meus agradecimentos especiais aos professores e alunos envolvidos da Universidade Tuiuti, aos professores e alunos externos à Universidade Tuiuti, a equipe envolvida na construção deste evento e principalmente a comissão de pesquisa, sob a coordenação da professora doutora Josélia Salomé. Meu muito obrigado a todos e um excelente evento. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Vamos retomar essa cerimônia de abertura e vou convidar, então, o senhor Jackson Fressato para proferir a palestra da noite. Fressato é fundador da empresa Laura, presidente do Instituto Laura Fressato e criador da primeira plataforma de inteligência artificial gerenciadora de riscos do mundo. Fressato, agradecemos o seu aceite para estar conosco na noite de hoje e lhe passo rapidamente agora a palavra, é um prazer ouvi-lo. Prazer é meu, professor, obrigado pelo convite, obrigado pela assistência. Eu não vou dizer que não é estranho falar para mim mesmo na tela aqui, sem necessariamente estar vendo o rosto de todo mundo, né? A gente está acostumado a conversar sentindo a plateia do outro lado, mas vamos lá, né? Vamos ajudar, vamos atuar na mesma intensidade aí, sem nenhum prejuízo. Estávamos nos bastidores conversando há pouco sobre o meu histórico, o meu relacionamento com a UTP e como as coisas acontecem. E talvez seja uma coisa interessante para comentar com vocês, né? Hoje a gente está falando sobre a pesquisa, sobre a evolução científica, sobre a aderência ao pesquisador e ao mundo da pesquisa, mas não necessariamente é um pesquisador, um cientista que está falando com vocês, né? Eu não chego nem a me caracterizar como um bacharel em algo do gênero. E, entretanto, a minha história, a história da Laura, está muito relacionado aos pesquisadores, aos cientistas, né? E por mais que a gente esteja falando de um tema relacionado à saúde, propriamente dito, eu acho que é interessante a gente endereçar a oportunidade, né, que tudo isso traz e como que isso funciona. Então eu vou primeiro me apresentar brevemente, para vocês entenderem quem eu sou nesse contexto, o que eu fiz, os resultados que nós estamos tendo, e vou contar talvez 1 ou 2 causos que enderecem um pouco tudo isso que a gente está se propondo a entender e a pensar um pouco junto. Eu sou um técnico da área de tecnologia da informação, né? Eu sou um analista de sistemas especializado em segurança corporativa. Essa é a minha especialidade. É com isso que eu ganhei dinheiro a minha vida toda profissional. Trabalhei em grandes empresas como IBM, como Volvo, sempre na área como técnico pleno. Sou um construtor de software, sou um arquiteto de software. E entre o ano de 2006 e 2013, eu trabalhava para a área de compliance das empresas. Então, elas me contratavam para eu identificar quem eram os fraudadores e quais eram os sistemas que estavam sendo fraudados. Isso é muito comum dentro das grandes corporações, para eles poderem fazer todo o saneamento do negócio, né? Não necessariamente envolvendo má fé, mas também o uso inadequado de recursos, sistemas, fornecedores e coisa do gênero. Mas não é disso que nós vamos falar, então não vou me aprofundar nesses detalhes, mas era basicamente o que eu fazia e estava muito bem, estava tudo tranquilo, tinha meu padrão de vida, casa, carro, apartamento, moto, conduzia a minha vida normalmente e bem estável. Acontece que em 2010, a minha filha mais velha, a Laura, ela nasceu prematura, né? Ela nasceu de 29 semanas. E antes disso, a gente administrou algumas semanas de uma gestação de risco. Então, quando ela estava na 21ª semana de gestação, foi descoberto que ela tinha um problema chamado diástole reversa. E lá em 2010, o protocolo e os guidelines convencionais eram o seguinte, eles diziam o seguinte, que uma gestação com menos de 25 semanas, que era o caso, aonde a ultrassonografia
né, identificasse que o bebê tinha menos de 500 gramas, o que também era o caso, o procedimento adequado e mais seguro era encerrar a gestação. Então, esse era o protocolo convencional na época, era o protocolo aplicado no mundo todo, não era o protocolo da cidade de Curitiba, ou do Brasil, ou de países subdesenvolvidos. Esse é o protocolo da medicina no ano de 2010, referente a este problema. E era uma fatalidade, porque a diástole reversa não é algo, não é dano de nenhum tipo de comportamento errado ou inadequado. É uma fatalidade, né? É um tipo de trombose que acontece na placenta da mãe, que ocorre, né? Ocorre. Não tem o que evitar, o que se dizer sobre isso. Só que na mesma sessão que eu vi, que eu soube que ela estava com diástole reversa, eu recebi duas informações. A primeira é que tinha um coração batendo ali, né? Eu ouvi um coração batendo. E segundo, que era uma menina. Então eu lembro que eu falei pro doutor, né, em questão, eu falei assim, doutor, eu não sei como que eu vou te dizer isso, mas naquela sala eu recebi muita informação que não condiz com a decisão de encerrar uma gestação. Não funciona na mesma bandeja. Eu não sei se isso é simples para ti, mas para mim não é. Eu não consigo achar um elemento de concordância sobre essa decisão tão plena, tão absoluta. E a mãe da Laura concordou também, achou que não teve cabimento isso, e daí eles instauraram um protocolo assistencial, né? Porque não seria uma gestação fácil de se lidar, e seria totalmente fora dos guidelines padrões. Então, se acionou uma outra equipe para cuidar da gestação da Laura. E essa é a parte interessante que eu quero compartilhar com vocês, e talvez seja o grande tema da nossa conversa. Essa equipe que veio atender a gestação da Laura não eram de profissionais que seguiam o currículo normal do hospital. Eram professores, cientistas do Hospital de Clínicas e da Universidade Federal do Paraná. O Dr. Rafael Brum, que foi o médico que assumiu a administração daquela gestação, é um dos professores mais conceituados aí da medicina fetal no Brasil. Trouxe procedimentos de fora do país, que inclusive não são nem homologados pelo nosso sistema de saúde brasileiro, como pagos pelo SUS. Porque ele continua sendo um cientista, ele continua sendo um audacioso. E foi esse profissional, junto com os seus colegas, com seus pares, que administraram tão bem aquela situação crítica que a Laura não só nasceu em segurança, a mãe não só permaneceu em segurança, como tudo correu dentro dos padrões permitidos e aceitáveis ali dentro do que diz respeito à segurança dos pacientes, das duas pacientes, da mãe e da filha. E graças a esses caras, eu conheci a Laura, né? E ela ainda continuou dentro de um processo bem crítico. Ela era uma prematura extrema. Ela, por causa da diástole reversa, ela ficou com restrição de crescimento. Então, mesmo os profissionais, né, os profissionais de saúde administrando toda a parte de medicamento e procedimentos adequados, onde garantiu que ela conseguisse desenvolver o sistema pulmonar suficiente e o sistema respiratório suficiente, assim por diante. Bom, eu não sou da área de saúde, então me permitam falar coisas erradas ou desconexas ao tema, né? Nunca quis me apropriar da fala perfeita como profissional de saúde, então eu só vendo aquilo que eu entendo, né? Nem o que eu compro, na verdade, né? Mesmo assim, ela nasceu extremamente prematura, então ela tinha 28 centímetros e 440 gramas. Mas ainda assim tinha o sistema, toda a condição de receber a assistência necessária para ter uma sobrevida. E pelo que tudo indica, a Laura parece ter sido até hoje, não sei dizer com certeza, mas é o pouco que eu conheço dos profissionais que a gente tem relacionamento, parece que até hoje, sim, é o bebê de menor porte que nasceu e viveu mais de 2 semanas aqui na cidade de Curitiba. No 18º dia de internamento, né, de internação na UTI, neonatal de Curitiba, todos nós fomos surpreendidos por uma sepse, né? E quando eu falo todos nós, foi porque os profissionais de saúde também foram. Quando eles viram, a situação já estava crítica, ela já estava com os parâmetros muito alterados, e pela sua prematuridade extrema, qualquer volumetria de antibiótico que fosse usado ali já não resolvia mais o caso, e ela acabou falecendo no 18º dia por sepse. Bom, o processo natural de tudo isso, acho que todo mundo já conhece, deveria ser eu ter administrado esse luto, ido para casa, né, feito o que tinha que ser feito. Mas
algo aconteceu muito diferente nesse contexto todo. Eu não sei se foi o meu envolvimento com os profissionais que ali estavam tentando fazer mais do que eram obrigados a fazer, o fato de eu ver que eles faziam mais do que o convencional. Por exemplo, a Laura precisava fazer um picking, né, que é um acesso venoso praticamente microscópico, né, porque os acessos venosos dela eram muito pequenos. E só tinha uma profissional naquele hospital que fazia isso e ela estava de férias. Eu lembro até hoje que eles discutiram isso e falaram, meu, chama ela, liguem para ela. Ligaram para essa profissional, eu não sei onde ela estava, se ela estava em casa, se ela estava viajando, só sei que no dia seguinte ela estava lá fazendo o picking na Laura e resolvendo o problema. Isso é fazer muito mais do que as suas obrigações, isso é fazer muito mais do que se espera. Então, esse envolvimento de todos naquele comportamento me fez pensar o seguinte, e aí eu faço o que agora? Volto para casa chorar? Ou tento achar dentro da minha capacidade de atuação algo que possa ajudar esses caras a serem mais rápidos, mais ágeis, mais velozes na sua competência? Porque sim, eles foram competentes, eles foram ágeis, eles talvez não foram rápidos, eles talvez não foram assertivos no momento, mas foram assertivos no procedimento, na condução, na gestão do risco e tudo mais. Com esse incômodo, eu voltei para casa com duas missões. Primeiro, entender o que era a tal da sepse, porque eu nunca tinha ouvido falar. E segundo, entender por que a área de saúde, sendo o sistema, né, o serviço de segundo ganho em recursos em ordem financeira, porque você tem aqui primeiro a indústria bélica, na sequência você tem a indústria médica hospitalar, inclusive a farmacêutica, que tem recursos quase que, né, incontáveis, são bilhões de dólares disponíveis para isso. Por que isso não chega na ponta? Por que isso não está lá disponível para os sistemas de saúde? É uma restrição social? É uma restrição econômica? Qual é a restrição que não chega lá? Porque o conhecimento dos caras era o mesmo. A mesma coisa que aqueles médicos sabiam e agiam é o conhecimento que os médicos e os pesquisadores do Johns Hopkins têm, que os médicos de Harvard Health têm. E aí, o que acontece? Qual é o hiato que faz com que isso demore? Por que uma pesquisa leva de 6 a 10 anos para ser protocolada como convencional na sua operação? Por que um guideline tem que passar por 5 níveis de entendimento e só depois, quando determinada indústria ou patrocinador resolve isso, que os testes clínicos são feitos, são validados? Quais são os limitadores para tudo isso? Estão percebendo o meu discurso? Estão percebendo o meu discurso? E eu não sou um cientista, eu não sou um pesquisador. Mas todas essas perguntas e respostas eu percebi na hora que eu estava investigando. Porque essa é a essência do projeto da Laura, investigação. Eu posso não ser um pesquisador, eu posso não ser um cientista, mas eu era um investigador. Um investigador que, na minha atuação de trabalho, eu achava quem eram os fraudadores e quais eram os sistemas que estavam sendo fraudados. Então, eu tenho uma matriz de risco dentro da minha concepção e o entendimento de engenharia reversa para achar onde que está o gap, onde que está o delay, onde que está o intervalo de tempo ignorado ou não percebido. Eu acho que para vocês que são cientistas, esses termos são muito comuns, né? Estão ali no dia a dia. A questão é a seguinte, eu não tinha uma matéria para cumprir no final de período ou um desafio de um edital para responder. Eu tinha um incômodo pessoal de como que eu faço que mais pessoas não sofram com isso, como que eu faço para mudar essa realidade, como que eu diminuo esse número de pessoas que morrem por sepse, porque a sepse mata a cada 2 minutos uma pessoa no mundo. A Laura não foi uma vítima única, e mais de 56% das pessoas que morrem dentro dos hospitais do Brasil são vítimas de sepse. E ok, entendemos que tem determinadas situações que a sepse vem para fazer a sua parte, para encerrar um ciclo. Mas é aqueles outros que não são isso. Eu vou citar um exemplo para vocês. A gente nunca vai saber o que aconteceria com a Laura. A Laurinha era uma prematura extrema. Eu não sou nenhum romântico ao ponto de entender que ela estava segura em absoluto de todas as circunstâncias possíveis que pudessem endereçar o problema, né, a situação dela. Mas eu quero citar o exemplo do João. O João era um bebê que já estava há 4 meses na UTI. Ele estava com 1.600 gramas, ele estava há poucas semanas de sair da UTI. Há poucas semanas, ele estava na última milha para ir embora. A última, pouca coisa. E ele também morreu de sepse aquele dia.
Então, a mesma falta de atenção ou a mesma falta de alerta para o risco que vitimou a Laurinha extrema, também vitimou o João, que já estava na parte final da luta dele. Então, talvez naquele dia, a Laura tivesse que ir por causa das comorbidades dele, mas o João não. O João não. E assim como ele, muitas outras pessoas no mundo todo e em todo esse histórico. Então, baseado nisso, eu passei os 2 anos que seguiram a morte da Laura entrando num processo de prejuízo pessoal, porque o casamento foi, né? Os recursos começaram a ser gastos, a falta de atenção no meu trabalho também, porque isso tudo é pertinente ao luto, né? Só que, em contrapartida, eu comecei a preencher esse espaço com um estudo. Primeiro, estudando sobre a sepse, estudando sobre os processos médicos hospitalares, sobre as ferramentas da tecnologia da informação disponível, que é o que eu domino, é o que eu conheço, é a linguagem que eu sei interpretar. E estudando isso, eu percebi que existia um grande gap dentro da área de saúde, que é um anseio dos profissionais de saúde chamado interoperabilidade hospitalar. Todos os hospitais, todos os profissionais anseiam muito em ter os seus processos interligados de tal forma que eles consigam antecipar sua tomada de decisão com maior preciosidade de dados, de informações. Porque nenhum profissional, nenhum especialista toma uma decisão simplesmente pela sinergia ou pela sensibilidade. Eles se baseiam em fatos, em informações clínicas factuais. Então, eles reúnem essas informações, olham para essas informações e falam, cara, essa é a conduta que deve ser tomada. Testemos-la, né? Vamos testá-la. Testando, deu resultado, ok. Testando, não deu resultado, essa conduta tem que ser alterada, e assim vai, porque não existe uma mágica, né? Não existe um botãozinho ou uma equação que você faça que diga exatamente o que está acontecendo. Cada paciente é um caso, cada história é um caso. Então, olhando para tudo isso, e percebendo que existia essa grande oportunidade, eu lembro que em meados de 2011 para 2012, por eu ser um ex-IBM, eu recebi alguns materiais da IBM falando sobre o Watson. E um assunto que eu tinha estudado há muito tempo, que era inteligência artificial, voltou à tona em meados de 2011. Inteligência artificial não é nada novo, tá, pessoal? Existe há 60 anos, basicamente, 56 anos, para ser mais exato. A questão é que nós não tínhamos tecnologia de processamento para poder executar algoritmos e modelos de inteligência artificial. Nós precisávamos de grandes servidores e de potentes recursos de tecnologia que dessem essa capacidade de processamento dos cálculos, né? Porque é um conjunto de cálculos muito severo e precisa de uma grande massa de dados para poder gerar os deltas de conflito que uma inteligência artificial precisa ter para poder gerar um novo modelo automático, automatizado. Então, existia a coerência, existia o conceito, existia o cálculo, a contraprova, mas não tinha a panela para fazer esse cozido, né? Simples assim. O que acontece é que em meados de 94, algumas tecnologias já vindo, né, do processo de escalabilidade que a Intel criou na década de 70, que a cada 18 meses a tecnologia praticamente quadriplica sua capacidade de processamento, em 94 nós começamos a ter serviços cloud de processamento em massa. E isso permitiu que novas tecnologias e novos Kubernetes começassem a serem usados, testados e popularizados, ou seja, mais pessoas podiam ter acesso a isso. Quando eu fui visitar toda essa biblioteca de oportunidades, eu pensei, cara, a inteligência artificial pode criar essa interoperabilidade que a gente está falando. Eu não preciso de um novo sistema que crie uma concorrência com todos esses outros ou substitua-os. Eu preciso de um cara que seja transversal ao que existe. E mais do que isso, que permita que a atualização desses processos e a atualização desses guidelines sejam online, porque se eu treino a inteligência para receber essas atualizações, eu não preciso ir lá pontualmente, sistema por sistema, hospital por hospital, equipe por equipe, para adequá-lo. Eu treino a inteligência neural numa única vez e ela propaga isso de uma maneira genérica. Ok, pensei nisso, idealizei isso, e daí? Faz o que com essa informação? Bom, eu acho que é aí que entra um pouco da loucura em cima de tudo isso, né? Eu coloquei tudo que eu tinha, né? Já tinha perdido o casamento, já tinha perdido minha vida, já tinha perdido minha filha, então o que mais eu podia perder com isso, né? Além da minha
da minha moral, além do meu nome, que nem era nada do gênero, do sentido. Então vamos para cima. Vendi o que eu tinha, vendi casa, carro, apartamento, moto. A moto foi a parte mais difícil, eu não vou mentir para vocês que não me doeu, não me fez sofrer assim, mas foi também. E gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para poder criar, validar, testar. Comprei bases de dados da área médica que já tinham sido processados por outros serviços, outras tecnologias, para eu poder ter comparação se a minha era coerente ou não. Fui incomodar Deus e o mundo, né? Tipo, não conhecia ninguém da área médica hospitalar. Vocês sabem que também não é um público tão fácil de acessar, né? Existe esse, né? Vamos, com todo respeito aos meus amigos médicos, não são fáceis de acessar e também não compartilham o seu conhecimento tão facilmente, mas me deram o caminho das pedras ali e eu, né, de forma muito teimosa, continuei insistindo, procurando e falando. Pois bem, contando a história longa curta, em meados de 2015 eu consegui desenvolver um protótipo e testei em 2 hospitais, um em Ponta Grossa, um em Curitiba. Um não deu certo, o outro deu certo. Juntando esse resultado 50-50, cheguei no denominador comum e consegui testar num 3º hospital, propor para a gente poder construir o que faltava, as validações médicas operacionais que validavam. O hospital aceitou. Esse hospital é o Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba, com quem eu falo de todo o coração e friso para todo mundo, porque as irmãs que são responsáveis pela gestão desse hospital e o diretor Flaviano Venturim são as pessoas mais inovadoras e corajosas que eu cruzei na minha vida até hoje, porque eu levei para eles algo que não existia. Não existia. Não tinha algo com o que comparar. Eu não era nem um médico sentado na frente deles, eu era um barbudo tatuado reclamando do luto da minha filha, falando, olha, eu criei um negócio aqui que faz isso, vamos testar? E as irmãs, em 20 minutos, talvez abençoadas pelo divino, falaram, ok, vamos, se isso não gera risco para os nossos pacientes, se isso não vai atrapalhar o nosso processo, se isso tende a ajudar, vamos fazer. Eu acho que vale a pena. É para o bem das pessoas e vamos tentar. No dia 23 de fevereiro, a gente ligou o robô Laura no Hospital Nossa Senhora das Graças, 23 de fevereiro de 2016. Desde então, nós nunca mais desligamos essa tecnologia. Ele já processou mais de 8 milhões de prontuários eletrônicos e já ajudou a salvar mais de 24 mil vidas nesses últimos 4 anos, cruzando as informações dos pacientes e dando o alerta com até 10 horas de antecedência de qual paciente que precisa de atenção. O robô Laura não é uma ferramenta de diagnóstico. A Laura nunca vai dar um diagnóstico, porque isso pertence ao profissional, isso pertence ao especialista. Mas ela vai alertar o especialista naquilo que ele não consegue olhar, porque nós temos 2 olhos e 2 ouvidos, e nós precisamos deles para que o nosso cérebro poderoso atue. Então, às vezes, a gente colocar um robô para ficar fazendo cálculos e cruzando informações, e ele pode fazer isso em centenas e milhares de dados, em poucos segundos, vai facilitar muito para que esse profissional possa olhar com antecedência e tomar a decisão com antecedência, inclusive a decisão errada, a tempo de mudar essa conduta e mudar a melhor prática para o seu paciente. Porque a Laura dá falsos positivos? Sim, ela dá falsos positivos, mas com 10 horas de antecedência, né? O problema é se ela desse um verdadeiro positivo, porque daí você teria 5 minutos para atuar, e talvez você não tenha mais esses 5 minutos. E muitas coisas valiosas aconteceram nesse meio tempo. E é legal contar isso, né? A Laura é uma história curitibana, reconhecida. Se vocês entrarem no Google e pesquisarem sobre o Jacques Fressato, sobre o robô Laura, vocês vão ver que a gente já foi, né, condecorado com vários prêmios, com vários reconhecimentos, inclusive fora do país. É um negócio promissor, que está avançando, que está crescendo, que tem um relacionamento valioso com o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Então, ao invés de a gente sair e vender o robô Laura para o Ministério da Saúde, a gente chegou para o Ministério da Ciência e falou para eles bem assim, ei, usa a Laura, sem pagar nada, dá na mão dos pesquisadores, faz com que eles possam usar a inteligência artificial para poder testar os seus resultados e acelerar seus entendimentos. E isso não só está acontecendo, como nós estamos a meio caminho de disponibilizar o robô Laura para todos os hospitais universitários no Brasil. E sabe o que isso vai significar? Que o profissional, que 47% dos profissionais de saúde do Brasil vão sair nativos no mercado de trabalho com tecnologia da informação baseada em inteligência artificial. E em nenhum lugar do mundo tem isso.
Então, nós não estamos falando só de uma plataforma singular pela sua concepção, mas pela sua atuação, até onde ela está indo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sou nenhum franciscano não, tá? Eu quero minha Harley Davidson na garagem de volta, eu quero voltar ao meu curso de Direito na Tuiuti no ano de 22, porque ano que vem eu vou para o Vale do Silício para poder fazer a coisa andar do negócio. Nenhum franciscano não, para mim eu conduzo minha vida normal. Mas eu criei um modelo de negócio que diz o seguinte: faça algo tão foda, tão inovador e tão significante numa área de necessidade básica humana, que todas as outras áreas vão te chamar para trabalhar, vão contratar o teu serviço e vão homologar o que você faz e vão pagar por isso. E isso está acontecendo de uma forma tão evidente com o RoboLaura, que a gente nem precisa de muito trabalho para poder dizer o quão significativo é, porque os outros falam sobre isso. Eu tenho no universo das startups 2 lemas. Eu não faço pitch, então ninguém vai ver eu fazendo o pitch do meu negócio em lugar nenhum, e eu não uso PowerPoint, porque os outros falam sobre o RoboLaura, então eu não preciso fazer um pitch. E eu não uso PowerPoint, porque se você quiser ver a Laura funcionando, vá num dos hospitais que já tem o robô funcionando e veja ela atuando. Eu não preciso pôr isso num PowerPoint. Então eu acho que a parte mais valiosa de tudo isso, dessa história que eu tenho para contar para vocês, é que tudo isso começou quando um médico falou o seguinte: eu não tenho como te ajudar, porque o procedimento não é esse. Mas eu vou te encaminhar para um colega que é um cientista, que é um pesquisador, e ele vai poder te ajudar a conduzir isso tudo. E é por isso que essa história está dando esse resultado, e é essa aderência que esse projeto todo tem com o que está acontecendo no mundo, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para contar para vocês dentro do tempo que nós temos. Agora eu devolvo aí para os professores para ver como que nós conduzimos. Não sei se tem perguntas, se vocês querem comentar alguma coisa, vocês que mandam. Então, muito obrigada, Sato. Nós agradecemos a sua fala. Normalmente, na palestra, a gente não abre para perguntas, né? Então, acho que fiquei pensando aqui, né, que as pesquisas, elas surgem inicialmente de questões que nos incomodam, né, de alguma maneira, e para as quais nós buscamos essas soluções, essas resoluções, né, e o que você traz aqui é um exemplo de quão longe pode-se chegar com uma pesquisa, né, no seu caso, o desenvolvimento da primeira plataforma cognitiva que gerencia riscos, né, no mundo. E acho que sim, robôs com inteligência artificial que são conectados aos bancos de dados dos hospitais, né? Não é pouca coisa, né? Imagina. Então, assim, você traz além de ser excelente exemplo, é um bonito exemplo, né? De quanto uma pesquisa pode chegar longe, né? E afetar várias pessoas e ajudar várias pessoas, né? Porque a gente, muitas vezes, primeiro faz uma pesquisa para resolver os nossos problemas, né? Mas é sempre importante pensar no coletivo, né? Sempre pensar, né, de onde essa pesquisa vai chegar e como ela pode, né, resolver problemas de outras pessoas que têm, né, os mesmos que nós. Então, eu posso agradecer, em nome da Universidade Tuiuti, a sua disponibilidade para conversar conosco, né, e nos trazer esses conhecimentos todos. Eu não sei se a professora Bianca quer falar algo, ou o professor João Henrique. Vou deixar um tempo. Oi. Não abriu o vídeo. Oi, agradeço, Jack Fressato, pela sua apresentação, pela sua palestra, e te aguardo aqui em 2022, aí, se Deus quiser. Vamos desenvolver algumas pesquisas aqui, temos vários laboratórios. E é muito legal, né? Assim, tipo, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, mas acho que é legal dividir com todo mundo como as coisas acontecem, né? A gente não precisa colocar no nosso roadmap, né, direto aonde quer fazer, o que vai fazer. Quando que eu ia imaginar, né, que a gente ia ter esse salto, né? No ano que vem a gente vai estar indo para os Estados Unidos para poder fazer esse link pela pesquisa. Então a empresa e o negócio está indo pelo ambiente de pesquisa junto com o pessoal do Harvard Health e Johns Hopkins. E eu estou indo de carona, né? Estou indo na bagagem
para fazer o link na parte de negócios lá com o pessoal do Vale do Silício para poder promover o que a gente chama do bridge do negócio para conseguir captar recursos para o negócio ficar global. Então, uma coisa acaba puxando a outra, endereçando a outra. Só que se a gente colocasse tudo num pacotinho, resolvesse criar um produto e tentasse vender primeiro, não íamos ter todo esse sucesso. Então, não é que necessariamente a pesquisa vai trazer o dinheiro, mas a pesquisa traz as oportunidades para você gerar a riqueza que está por trás disso. E a riqueza que está por trás disso é como o professor José falou, é muito mais intangível do que a conta bancária de alguém, porque você vai conseguir impactar a vida das pessoas, né? Por exemplo, tem gente que diz assim, pá, mas levar o Robolauro para os Estados Unidos é só pensar em ganhar dinheiro. Não. Você ter uma ideia, é muito mais fácil eu levar a Laura para a África a partir das instituições dos Estados Unidos do que pelo Brasil. Porque os relacionamentos que as academias do Brasil têm com as academias africanas, eles são pequenos, são baixos, mas agora, os relacionamentos que as universidades americanas têm com as academias e os cientistas na África são muito maiores. Eu consigo fazer um link direto. Então, a gente tem que usar, eu gosto muito do termo bíblico, que é usar as riquezas injustas, né? Com todo respeito à crença de todos, né? Sem nenhum tipo de alusão a qualquer coisa, mas é o contexto das riquezas injustas. Às vezes a gente tem que usar o poder econômico e as facilidades, né, culturais de determinadas circunstâncias para que isso chegue mais rápido para quem precisa, desde que o foco seja esse, né, e não querer só estar tirando proveito disso. Qual é o meu percentual de ganho nisso? Quanto eu vou levar no final do dia? Cara, se eu tivesse pensado desde o primeiro dia o que eu ia ganhar com isso, eu não tinha nem feito o primeiro movimento, né? Porque eu perdi tudo. Eu saí de um apartamento de 150 metros quadrados na frente do Teatro Positivo, no Ecoville, para morar durante 1 ano e meio num apartamento de 30 metros quadrados numa área muito crítica em Curitiba. Porque foi tudo. Eu beirei a pobreza, né? Então, hoje, eu estar numa condição de vida diferente, não é porque necessariamente foi o meu foco. É porque foi as bênçãos relacionadas a todo o trabalho que tem. Então, se você tem essa inquietude, como a professora falou, corre atrás dela. Eu não vou dizer que todo mundo tem que ser louco igual o Jackson de se desfazer de tudo, né? Ok, não precisamos chegar nesse extremo. Mas tenta ter um pouquinho de loucura no seu extremo, tenta ficar um pouco no desconforto, que isso vai te levar alguns quilômetros a mais do que aquilo que a zona de conforto permite. Não é só olhar por cima do muro. Às vezes a safra melhor está do ladinho da cerca. Basta a gente ter essa coragem, né, de acessar esse lugar não conhecido, né? Muito bom. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Pressato. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Esse é o time investigativo. Essa é a forma das pessoas terem a efetividade aí nas suas pesquisas, com certeza. E o resto vem, não tenha dúvida. E eu tenho certeza que a sua fala tocou os nossos alunos e os nossos professores aí atrás das suas perguntas internas, né? E desenvolver esses seus questionamentos. A gente, às vezes, tem que sair um pouco da nossa zona de conforto para ir atrás daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente persiste, daquilo que a gente acredita, principalmente. Exato. Meus parabéns, Jackson. Obrigado, parabéns mesmo. Parabéns. Parabéns. Parabéns, professora Josélia, parabéns à comissão, parabéns a todas as pessoas que contribuíram para a organização deste seminário e agradeço a participação também de todos os nossos alunos, professores, nossos queridos amigos externos de Portugal que estão nos assistindo e das outras universidades também. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Boa noite. Então, finalizando a noite, né, eu gostaria de fazer mais alguns agradecimentos, além de Fressato e das autoridades, né, nominadas lá no início, fazer um agradecimento especial, como a professora Bianca falou, à comissão organizadora, né, os professores Rita Tonoc, Fausto dos Santos, Geraldo Pieroni, Ana Meleche e Gisley Poli. E agradecer também a presença do artista, pesquisador e professor Jack Homer, cuja obra está no material de divulgação, intitulada Manifesto contra a Gravidade. Também agradecer ao setor da informática, da TI, na figura do gestor
o Flávio Taniguchi, ao setor de marketing, e obrigada a todos e todas que estiveram presentes, e as atividades nas mesas temáticas e pôsteres continuam amanhã. Então, quero agradecer a presença de todos, tenham uma boa noite, obrigada. Jack Fressato, foi um prazer, né, ouvi-lo e conversar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço também, só aproveitando aí antes de sair do link, se quiserem fazer questionamentos que a gente não coube aqui, fique à vontade de me procurar nas redes sociais, né, Jack Fressato, J-A-C Fressato com 2 S e 2 T's. A gente sempre está disponível, sempre responde e vamos continuar conversando. Obrigado mesmo e parabéns pelo evento. Obrigado. Tchau.